Olá, uma boa noite a todos. Nós vamos então iniciando mais uma reunião, sempre agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e agradecendo a cada espírito que nos envolve, ao nosso espírito protetor, pedindo por todos os lares da terra, por todas as famílias, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os doentes do corpo e da alma. Que Deus, em sua infinita bondade, leve a cada coração um pouco de paz, de reconforto, de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Então o Evangelho nos diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não podia devido à multidão, pois ele era de uma estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto, e tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando: Ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Então é bastante interessante esse relato aqui da visita de Jesus a Zaqueu. Então, lembrando que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos, né? E que o Império Romano cobrava impostos altíssimos ali da população, e sobretudo os judeus tinham ali muita raiva ali, uma aversão muito grande aos publicanos. Por quê? Porque eles cobravam esses impostos, alguns até cobravam muito além do que o próprio Império Romano determinava, exploravam ali a população, e Zaqueu era chefe, né? Além de ser um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então por isso é que muitos alimentavam em relação a ele uma aversão muito grande, um preconceito muito grande, porque ele era um homem ali muito bem sucedido, porque Jericó nessa época era uma cidade que tinha uma economia bastante intensa, né? Eles produziam sobretudo o bálsamo, que tinha ali um efeito aromatizante, mas também tinha propriedades de alívio da dor, como anti-inflamatório. Então pequenas quantidades dessa substância do bálsamo valia ouro. Enfim, isso gerava ali para a cidade de Jericó um comércio muito grande, e naturalmente desse comércio tão grande havia a cobrança de impostos. Isso proporcionava que Zaqueu então tivesse se tornado uma pessoa com bastante posses, rico mesmo, né? E quando Zaqueu fica sabendo que Jesus iria para Jericó, aliás, essa seria a última viagem de Jesus, né? Quando ele parte ali em direção a Jericó, seria a última viagem que ele faria antes de todo aquele processo ali da prisão e da morte dele. Então Zaqueu fica mais do que curioso
Zaqueu fica ali muito interessado em conhecer Jesus, porque o Evangelho, as palavras de Jesus já haviam ali tocado o coração de Zaqueu, já haviam despertado nele essa sensibilidade que ele tinha, e ele era de fato, ele era um publicano, mas ele era um homem bom, né? Ele já trazia dentro dele, como a gente vai perceber daqui a pouco, qualidades muito nobres. Então ele parte ali para conhecer Jesus, só que como ele era de pequena estatura, ele era baixinho, ele sobe no que eles chamam de um sicômoro, que nada mais é do que uma espécie de figueira, e ele sobe ali. Então vejam que a partir do momento que ele sobe naquela figueira, ele está se arriscando, né? Sabendo que ele sofria todo esse preconceito, que ele poderia ser motivo ali de zombaria, de tantos que poderiam reconhecê-lo. É uma atitude muito corajosa dele de se arriscar, né? Um homem ali de tantas posses se misturar ali ao povo. Então foi uma atitude de coragem dele, uma atitude de humildade, de ter essa vontade de reconhecer que ele precisava desse alimento espiritual, que com tanto que ele tinha, certamente o coração dele já pedia algo muito além daquilo que a vida de Roma proporcionava. E Jesus, quando está passando ali, Jesus o reconhece. É interessante isso, porque imaginem que havia uma verdadeira multidão. Nessa época a fama de Jesus já era enorme, né? Agora, como que uma multidão tão grande, Jesus reconhece aquele homem em cima daquela árvore, né? Naturalmente pela condição de Jesus, pela sua sensibilidade, né? Porque Jesus, quando vê aquele homem em cima da árvore, ele não vê ali alguém que é rico ou que é pobre, ele vê ali, acima de tudo, um coração, né? Ele vê ali um espírito já sedento pela palavra do Evangelho. Então é isso que atrai ali a atenção de Jesus, da mesma maneira que nos faz lembrar daquela outra passagem em que no meio da multidão uma mulher o toca, né? E imaginem o número grande de pessoas que tocavam Jesus, que queriam ali tocá-lo na esperança de algum feito, do dito milagre, né? E que naquela ocasião Jesus fala: alguém me tocou de uma maneira diferente. Então, da mesma maneira, quando Jesus olha em direção à árvore e reconhece imediatamente aquele homem, Jesus também percebe que era alguém que trazia uma intenção, né? Que trazia ali um propósito diferente. Então Jesus pede para que ele desça imediatamente e diz que gostaria, né, de que ele hospedasse ali na sua casa. E Zaqueu faz isso prontamente, claro que profundamente surpreendido com aquela atitude de Jesus, mas ao mesmo tempo extremamente feliz por uma oportunidade de ter um contato mais direto com aquele homem que ele já vinha admirando por tudo que ele ouvia, pelos feitos de Jesus, pela sua mensagem consoladora. Mas lembrem que havia um preconceito muito grande. Por quê? Porque Zaqueu era muito rico, ele era um cobrador de impostos, né? O chefe dos cobradores de impostos. E esse preconceito, inclusive, se estendia aos próprios discípulos, que não entendiam, porque alguns, né, tinham essa imagem ainda muito fixa de que o que era meritório era a pobreza, né? Alguns até exigiam que aqueles que seguissem Jesus, né, cobram que essas pessoas teriam que doar ali tudo que tivessem, né? Um dizia que cada um deveria ter só a sua própria camisa, enfim, todo esse culto ali à pobreza. E Jesus começa a perceber aquilo, né? Mas, no entanto, quando surge ali essa questão de Zaqueu, Jesus vê uma oportunidade grande de elucidar isso, de esclarecer, de trazer luz sobre esse preconceito que eles traziam. Porque os discípulos ficam bastante incomodados aliás, esses relatos tem ali no livro Boa Nova, né, em que eles perguntam, né, poxa, mas será provável isso que Jesus deixa ali de ficar na casa de pessoas pobres, necessitadas, carentes, ir para a casa de uma pessoa rica? Não seria isso um contrassenso ali ao próprio Evangelho?
Mas aí entra muito o preconceito, né? O preconceito que todos nós carregamos, né? Estigmatizamos as coisas, temos ali a nossa visão, né? Ou seja, no tempo dele, se a pessoa era muito pobre, era uma pessoa que teria muito mais condições de ter uma nobreza do coração, e o rico não. E hoje a gente sabe tão bem que o que interessa não é se tem ou não tem dinheiro, né? O dinheiro em si, como diz ali a música do Caetano, né? A grana que ergue, que destrói coisas belas, depende o quê? Do uso que cada um faz dele, de como cada um administra. Então nós podemos ser pessoas que temos ali quase nada, né? Ou comparando até com um carro, alguém que tem um Fusca, o seu Chevette ali, mas que tem um apego absurdo, enquanto uma pessoa que tem um carro muito mais sofisticado, ela não tem ali aquele mesmo apego. Então, é esse desafio de compreendermos que não é o dinheiro em si, mas é a maneira como nós lidamos com o dinheiro, né? Ou seja, o cuidado para que nós, se possuímos algum dinheiro, para que nós possamos possuir o dinheiro sem sermos possuídos ali por ele. Nesse momento em que nós vivemos, né, a gente pode pensar em quantos empresários talvez não se preocupem ali tanto com os funcionários, mas quantos e quantos não estão tendo noites mal dormidas, não só pensando no próprio negócio, mas pensando em quantas famílias dependem ali daquela indústria, daquele comércio, quantos ali sobrevivem, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças que tiram ali daquele trabalho o seu sustento, a sua alimentação, a sua moradia, o seu remédio, né? Empresários ou patrões que tratam empregados às vezes como alguém da própria família, tamanha o cuidado, tamanha a proximidade que tem ali, né? No zelo pelos seus funcionários. Enfim, é uma tarefa árdua, difícil, mas às vezes nós trazemos esse preconceito em alguém que tem muitas posses. E essa imagem, poxa, alguém que tem muito dinheiro é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa que tem tudo, né? Mas nós sabemos hoje que a riqueza, ela é uma prova muito grande também, né? Porque aquele que tem tudo, né, fartura, que tem grandes posses, o perigo ali de se distrair, de se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, mas sempre é a relação daquele que usa, como usa, e não do dinheiro em si. Porque o dinheiro, se bem utilizado, ele é uma fonte maravilhosa de progresso, de sustentação, né, da construção das obras, da arte, enfim, né, nós nos mantemos, nos alimentamos em função ali do dinheiro, do nosso trabalho. Então, é a questão de utilizarmos bem e que ele não seja ali a preocupação primeira da nossa vida. É claro que ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, mas é sempre pensarmos, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que alguém que precisa da minha ajuda? E não esperarmos ali que haja sempre uma grande fartura, que tudo esteja resolvido na nossa vida, porque talvez do nosso lado, muito mais próximo do que nós imaginamos, pode ter alguém que passa fome, alguém ali que não tem o dinheiro para um remédio essencial para si próprio ou para um filho, né? E quantas vezes a gente fala, né? Poxa, mas eu não ajudo porque eu não confio nas pessoas. Eu não confio. Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que tem muitas ONGs desviando dinheiro, que tem pessoas que pedem e que não precisam. Isso, inclusive, tem um relato no Boa Nova em que um dos discípulos fala que no meio dos pedintes haviam ali pessoas de grandes posses que queriam aumentar ainda mais as suas posses, né? E Simão Pedro então diz, né, é verdade que isso acontece, mas peçamos a Deus a sabedoria para tomarmos as melhores atitudes, né? E que isso não poderia fazer com que nós não ajudássemos ninguém, porque se há aqueles que exploram ali a boa vontade alheia, que fazem mau uso, né? E às vezes nós pensamos nessas pessoas e dizemos, eu não vou fazer nada porque eu não confio em ninguém. Quantos nós podemos deixar de ajudar que teríamos condições? Então talvez alguém bata ali a nossa porta, toque a nossa campainha, talvez até inspirado
pela espiritualidade para que nós possamos ajudar, o que não significa que eu tenho que trazer essa pessoa, que ela vai dormir ali na minha casa, mas será que eu não posso doar ali algum alimento? E se a pessoa fazer um mau uso, cada um responde perante ali a própria consciência. E nós não sabemos se amanhã seremos nós ali os necessitados, ou se aquela pessoa que bate à nossa porta talvez seja até uma pessoa ligada ao nosso passado, alguma pessoa querida. Então, como o Simão Pedro fala, peçamos muito a Deus ali a lucidez, a intuição, para que nós tomemos as melhores decisões, mas que a gente não abdique, não deixe ali de ajudar a quem quer que seja, porque algumas pessoas podem fazer mau uso ou explorar aí a boa vontade, né? Então acho que é uma lição bastante importante. E Zaqueu também, quando ele recebe Jesus ali naquela alegria tão grande, ele não se limita a guardar aquela alegria para ele. Ele convida várias pessoas que também ele lhe prepara ali uma refeição, compartilhando a alegria dele. E Zaqueu diz ali a Jesus também, ele fala: Senhor, é verdade, esse trecho que a gente está lendo é do Boa Nova. Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos eu venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Jesus responde a ele: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E Zaqueu continua dizendo: os servos da minha casa, os meus empregados, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, Zaqueu sempre tratou muito bem, sempre esteve disposto, pronto a ajudar ali aqueles que trabalhavam com ele. O publicano, Zaqueu, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou uma grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa para sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então vejam que já era um homem que já fazia ali, que tinha vários gestos de caridade. Ele não fala para Jesus: olha, a partir de agora eu irei fazer. Não, ele já fazia. Sendo ali um comerciante, um homem muito bem sucedido, não como comerciante, mas como um coletor ali de impostos, ele poderia muito bem viver com fartura daquilo que ele ganhava. No entanto, ele cria ali, como ele fala, esses serviços de criação de animais, do cultivo da terra, da plantação. Ele ali convida várias famílias a trabalharem com ele. Para quê? Para que esse dinheiro que ele tinha fosse convertido em sustento, em alimento, enfim, dando a oportunidade de muitos resgatarem a própria dignidade, tendo ali o seu trabalho, o seu emprego. Então isso mostra que era um homem de posses, mas que ele fez um muito bom uso daquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Então fica aí esse convite para que nós não tenhamos preconceitos com as pessoas, que nós não julguemos pela aparência, porque ninguém sabe o que se passa ali dentro de cada um, e que a questão não é de ter ou de não ter, como foi dito antes. Podemos ser pessoas ali sem posses, pobres, e sermos extremamente apegadas, orgulhosas, autoritárias, enquanto há pessoas que têm muito, mas são pessoas que são simples, que se preocupam de fato em utilizar aquele dinheiro, ou seja, administram aquilo que Deus temporariamente colocou nas mãos. Porque isso é um ponto importante, Alguém pode ser um diretor, pode ser um grande empresário, industrial, mas aquela pessoa, ela está naquele momento como um grande empresário, como um diretor, como industrial, mas ela não é aquilo. Talvez hoje alguém que trabalha numa grande empresa, numa multinacional que tem tantos benefícios, amanhã ele pode não ter nada mais daquilo, mostrando que
não é aquilo que nós temos, mas o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Então, se temos muitas posses ou se não temos, fica aí o convite para que nós façamos aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance, que ainda que seja pouco, talvez seja muito pequeno, mas uma pequena ajuda, e a gente fala não só da ajuda material, mas às vezes um telefonema para alguém, a atenção que se dê, se colocar para ouvir alguém ali, tudo isso são formas de caridade que independe da nossa condição social. E a vida tem nos apresentado a pessoas que não têm absolutamente nada, mas aquelas pessoas em que a gente fala, poxa, se a pessoa puder, ela tira a roupa do próprio corpo para compartilhar. E temos visto pessoas assim que nos dão exemplos de uma grandeza, e pessoas que se dedicam, que compartilham o pouco que têm, e acima de tudo, pessoas que fazem isso muitas vezes silenciosamente, discretamente, porque o prazer que elas têm é o quê? É de ajudar pelo fato de ajudar, sem se preocupar com aquilo que, se alguém reconhece, se alguém elogia, né? E então são exemplos que a vida, e se a gente olhar para o lado, nós vamos perceber pessoas que trabalham e silenciosamente. Então fica aí esse aprendizado, né, esse exemplo de Zaqueu, né, e esse exemplo da acolhida de Jesus, que ele tantos momentos ele esteve com os pobres, com os desafortunados ali da sorte, em outros momentos também ele esteve com os ricos, como Zaqueu, porque Jesus ali, ele também não tinha preconceito, ele amava a todos, ele acolhia a todos, ele reconhece em Zaqueu ali um coração que estava pronto para receber mais diretamente ali a sua palavra, e que a alegria desse espírito, né, de Zaqueu, quando recebe ali a visita de Jesus na sua própria casa, e que ele compartilha aquilo com as outras pessoas. Ele não se restringe a ter aquela alegria somente dele, mas ele faz uma festa ali, ele acolhe outras pessoas também, tá? Em função do tempo nós encerramos por aqui, e gratos aí a Deus, mas se alguém tiver interesse, está ali no Evangelho, e também está no livro Boa Nova, que está bem detalhado, o servo bom, do capítulo 23. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo desta noite, iremos conversar principalmente com um tema em que a maioria de nós nos questiona em época de pandemia, porque principalmente em tempo de pandemia, todos nós nos preocupamos com a morte. Tão preocupados como se ela não fizesse parte da própria vida. E a morte, na visão do Espiritismo, além de nos colocar em reflexão, principalmente nas condições em que devemos nos preparar, não só à vida, mas também ao processo da morte, precisamos também desse esclarecimento que é extremamente consolador, é esperançoso, traz-nos a firmeza, a certeza de que as leis divinas, elas procedem de condições que nos oferecem a continuidade da vida, e essa esperança, mais do que nunca, devemos firmar enquanto espíritas, porque mesmo sendo espíritas, quantas vezes nos restringimos a colocar as nossas preocupações na condição das etapas da morte, da desencarnação, do socorro espiritual, ou mesmo o que muitas vezes nós nos colocamos, às vezes até em prece, dizendo que se não podemos nos localizar no processo evolutivo ao qual nos fixamos em nossas experiências na Terra, que Deus permita que tenhamos uma boa morte. O que é entender uma boa morte?
Será que é isso que nós pensamos atualmente? Quer dizer, de preferência ter a morte sem dor, com rápido socorro espiritual? Nesta condição, nós sabemos que no mundo de expiação e prova é muito difícil a gente ter uma morte sem a lição da dor, né? Não a dor, sofrimento do desespero, mas a dor que nos faz refletir sobre as condições que precisamos melhorar em nós. E o socorro espiritual, até por falta de avaliação, porque isso vai variar muito de uma criatura para outra, as condições que nós teremos no socorro espiritual vai depender do nosso estágio de equilíbrio moral, de equilíbrio diante do processo da morte e de equilíbrio diante daquilo que realmente acreditamos. Porque senão, mesmo como espíritas, acreditando na reencarnação, vemos muitas vezes o descontrole, o desequilíbrio sobre esses questionamentos, dizendo, meu Deus, eu vou morrer, ou então o ente querido vai morrer. Como nos preparar e como preparar aqueles a quem amamos na condição da morte, seja nossa ou seja daqueles ao qual convivemos na Terra, para que não sejamos fonte de desilusão, de desespero ou de questionamentos infrutíferos que tragam o próprio desequilíbrio daquele que morre. Por que eu estou usando o termo morte e não desencarnação? Porque dentro da doutrina nós vamos ver que muitas vezes utilizamos a palavra desencarnação como morte. E isso não é uma expressão assertiva, porque a morte é a disfunção, a condição de não mais fortalecer através do fluido da vida o corpo físico. Então a morte vai ser aquele estágio em que há falência biológica e o corpo físico não pode mais desenvolver as manifestações fisiológicas, que são aquelas manifestações da vida corpórea. Então, a partir daí, vamos estudar um pouquinho mais a doutrina para poder entender o que é a morte e o que é a desencarnação. Nós vamos encontrar algumas elucidações na codificação de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, capítulo 2, com o tema preocupação com a morte, e eu gostaria de frisar por que as causas da preocupação com a morte no item 3 deste capítulo, quando nos é esclarecido da seguinte forma. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas à vida presente. Então, para aquele que não acredita na vida após a morte física, é muito difícil poder entender como não se preocupar com a morte. Mas dentro da doutrina que nos esclarece dessa continuidade da nossa vida, que aqui é uma fase de aprendizado na Terra, é uma condição de aprimoramento espiritual, nada mais justo que voltemos ao nosso verdadeiro lar, que é o lar espiritual, para dar continuidade a essa certeza, a reflexão sobre as nossas experiências terrestres, a fim de que essas lições sejam minimizadas na medida do nosso esforço e da nossa condição de controle emocional e de fortalecimento moral. Essa questão elucida para nós que quanto mais soubermos, quanto mais estudarmos a doutrina, menos preocupações nós teremos, mais calma conseguiremos enfrentar a morte e resignação. Medo, porque o medo é do sofrimento. A morte não dói. A morte em si é o nosso despreparo
de atendimento ao nosso corpo físico, quando deveríamos estar fazendo uma prece, estaríamos em condições de estabilizarmos vibratoriamente o ambiente ao qual aqueles que estão em processo de morte possam fazê-lo mais tranquilamente, sem a infinita condição de vibrações dos entes amados, no desespero da perda, porque no fundo todos nós, diante da morte, vemos essa situação como uma perda, quando não é. Nós, espíritas, precisamos nos fortalecer para, diante do processo de expurgar em nós, através da morte física, as condições da materialidade, para podermos assumir finalmente a nossa condição espiritual, não perturbarmos as pessoas que passam por esse processo. Por isso, sempre aprendemos que através da prece, da calma e principalmente da resignação. Resignação é a gente estar triste, porque às vezes estamos vendo aqueles a quem amamos ou a nós mesmos num processo de mudança que é necessário para toda criatura viva na Terra, nessa escola de expiação e prova, que no fundo temos a doença, né, que é uma condição de morte processual, né, condicional, em que nós temos gradativamente a perda do fluido da vida que intermedia a vida física com a vida do espírito. Então ela é gradual, assim como aquelas mortes súbitas através dos acidentes, não é? Então, ou então através principalmente do suicídio, que nós vamos falar posteriormente. A partir dessas condições, nós vamos dizer qual é a pior morte. A pior morte é aquela daquele que não está preparado para ela. Se nós tivermos conhecimento das condições necessárias para o nosso equilíbrio através da morte, nós teremos, enfim, a condição de passar por ela sem essas fases de turbilhão, de condições de desequilíbrio, até podermos ter o esclarecimento espiritual suficiente e nos reencontrarmos com aqueles que já foram primeiramente ao plano espiritual. Dando continuidade a esse estudo, nós vamos ver também no Livro dos Espíritos, na condição de morte, né, que nós vamos ver as perguntas e respostas sobre esse capítulo, que é o capítulo 3º, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a morte, né? Nós vamos ver assim, a separação da alma e do corpo, que é o item 2. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? O espírito responde, não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então, na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como se fosse uma lâmpada que se apaga por falta de energia elétrica. Vamos dar continuidade aos esclarecimentos. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta. Os liames que a retinham sendo rompidos, ela se desprende. Então vamos ver agora uma outra situação da morte. A morte, em primeiro lugar, é aquela em que o nosso corpo físico não tem mais condição de fortalecimento das manifestações fisiológicas, quer dizer, os órgãos não podem funcionar mais, então ele perde a sua funcionalidade. Essa é a morte por falência biológica. Nós vimos que ela pode ocorrer sempre de forma gradual, quando na velhice ou na doença,
ou também de forma brusca por um acidente ou então pelo próprio processo do suicídio. Mas o esgotamento total do fluido vital é essa espécie de combustível da vida física que vai se perdendo com o tempo em que nós programamos para essa reencarnação. Não existe a morte em si como uma fase dolorosa, mas como o espírito reage diante da morte do seu corpo físico. A fase posterior é aquela em que o espírito vai se desligar do corpo físico através desses filamentos ao qual nós aprendemos a definir como liames, né? Como fios que ligam o espírito ao corpo físico através do corpo intermediário, que é chamado de perispírito. Esse processo de desligamento, que sempre é feito com o auxílio de espíritos benfeitores, do processo da morte, chama-se desencarnação. Então, a morte é o perecimento do corpo físico. A desencarnação é o desligamento do espírito do corpo físico, através dos cortes daqueles fios que nos ligam, fluídicos, de vida à materialidade e ao próprio espírito. Esse é o processo de desencarnação. Por isso que no livro Consolação, o Emmanuel cita que devemos dar principalmente àqueles que estão no processo da morte e que decidiram a cremação o período de 72 horas, porque 72 horas é um período suficiente para que o espírito passe pelo processo de desencarnação, seja qual for a condição moral em que ele se encontra. Porém, se ele está voltado à materialidade, ele pode ainda manter-se perto das coisas, das pessoas e do próprio corpo por condição de escolha e não do processo de desencarnação em si. O quanto é importante estarmos preparados para não nos fixarmos no desespero da perda da vida material, fixarmos a ideia de querermos desesperadamente ficar no corpo físico, quando esse processo já não é mais possível. E todos os espíritos o percebem, a não ser nas condições de morte brusca, quando o espírito é desligado bruscamente do corpo físico, então ele passa por um período de perturbação, tanto quanto aquele que demora para desencarnar, né? É um processo de desencarnação, seja na velhice, seja na doença, ou seja na morte brusca. E existe esse processo em que nós perdemos a nossa consciência temporariamente, porque foi colocado de uma forma imediata a condição da própria morte. No processo da velhice e no processo da doença, nós vamos ver que tem a maioria das pessoas, né, em que nós podemos ter contato nesse processo da morte, nós vamos vendo que conforme o fluido vital vai diminuindo, quer dizer, a pessoa vai perdendo a condição de manutenção do corpo físico, ela começa a entrar em contato com o processo espiritual. Então ele começa a rever pessoas, imaginar, pensar e conversar com os espíritos. E nós que somos encarnados, muitas vezes achamos que essa pessoa está alucinada. Não é alucinação. É a condição verdadeira de desprendimento do corpo que faz com que uma pessoa que nunca foi médio ostensivo comece a ter
ostensividade mediúnica por causa do afastamento, que nós chamamos de desdobramento na mediunidade ostensiva. A pessoa que morre, ela está se afastando temporariamente do corpo físico e começa a entrar em contato com o mundo espiritual. Nesta fase é a fase de desencarnação, até quando, mesmo no processo final, quando os espíritos amigos podem nos auxiliar no desligamento final do corpo físico, então a pessoa tem pleno desligamento, plena condição de desencarnação. A desencarnação, muitas vezes, o André Luiz vai ter explicações riquíssimas a respeito disso nos seus livros. André Luiz, espírito que traz as comunicações do plano espiritual através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tanto que no livro Voltei e no livro Obreiros da Vida Eterna, principalmente André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver os vários tipos de socorro que os espíritos fazem no processo de desencarnação. E o espírito Irmã Jacó, do livro Voltei, ele chega a afirmar nesse livro que quando houve o desligamento total do cordão prateado, quer dizer, do liame, né, que fazia a ligação dele do corpo físico, e isso aconteceu no velório, né, e não propriamente quando ele estava no processo doente, enquanto doente, e que ele sente como que se ele tivesse tido um choque, quase que um processo de nova morte, porque atordoa o espírito ele fica um pouco como que adormecido, sem entender direito o que está acontecendo, e gradativamente vai tendo a sua reconsciência, né? A sua condição explícita de estar reavivando em sua mente a condição do que realmente aconteceu. Isso pode acontecer de maneira bastante variável nas condições de morte. Vai depender muito de como aquele que passou pela vida terrestre enfrenta o período da morte. A gente vai dizer assim, pelo conhecimento nós vamos então, se eu tentei fazer tudo de bom, tudo de melhor, se eu tentei ser uma pessoa que auxiliasse os outros, que orasse sempre, eu estaria num processo de equilíbrio para a morte? Vai depender de como eu a enfrento. Pode ser que o conhecimento me traga um equilíbrio em que eu possa inclusive auxiliar os espíritos protetores no processo de desligamento. Mas se eu ficar preocupado com aqueles que vão ficar na Terra, se eu estou preocupado com a materialidade, com as coisas que eu tenho, para quem que vai dar, porque as pessoas estão brigando por causa disso, porque há pessoas que nos amam tanto que não querem que a gente morra em hipótese nenhuma. Então, esses vínculos são extremamente perturbadores. Então, o processo de desencarnação, mesmo com o desligamento dos liames, vão fazer com que o espírito fique perturbado. Portanto, eduquemos a nossa consciência e eduquemos os nossos familiares para que no processo da morte eles nos permitam desvincular da materialidade através da prece, da aceitação da nossa ida para o plano espiritual. É esse exercício que devemos começar a fazer e que vão nos facilitar muito, principalmente muito, na condição de estarmos mais equilibrados para nos reencontrarmos no plano espiritual. Na questão ainda do Livro dos Espíritos, 155, no capítulo 3, nós vamos ver aqui assim, 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado.
Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. O soltar os liames gradativamente é feito com o auxílio dos espíritos responsáveis pelo processo de desencarnação, que muitos amigos espirituais estão preparados para nos auxiliar nesta fase de desprendimento. Na pergunta 156, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Pode acontecer de antes mesmo da pessoa morrer, ela desencarnar? Interessante a pergunta, não é? Resposta: na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, por isso, não necessita da alma. Quantas vezes nós temos o corpo funcionando através de máquinas, né, fazendo o coração bombar para que o sangue possa circular no corpo e fazer continuar o funcionamento dos órgãos físicos, mas o espírito já não se encontra mais lá porque o processo de desencarnação está por um fiozinho tênue que ele pode, como um sopro, afastar-se desse corpo e visualizar o seu ambiente físico e espiritual. Vai variar muito de cada criatura. Quanto mais preso à materialidade, mais tempo nós teremos nesse processo de perturbação. Apesar da morte física e apesar da desencarnação, isso quer dizer, do desligamento do espírito do seu corpo físico, cabe a nós demorar um pouco mais ou não, dependendo da nossa consciência de responsabilidade espiritual. Nós vemos em alguns casos que tem espíritos que podem fazer isso de uma forma mais rápida, porque aceitaram esse processo com naturalidade. A morte faz parte da vida do espírito. Ele continua vivo, ele continua aprendendo, não perde seus elos fraternos, não perde seus amores, pode angariar condutas de experiência e aprendizado no plano espiritual e, principalmente, a consciência vai depender da sua condição de aceitação. Nós vimos a fase, então, da morte física e da desencarnação. Vimos que é bem diferente um do outro, né? E a próxima fase vai ser aquela em que nós vamos nos reencontrar no umbral. Desligando do processo de desencarnação, estaremos na região intermediária de socorro, que é a região que está perto de nós da materialidade, ao qual nós denominamos umbral. Como a nossa consciência ainda, e muitos espíritas temem, né, o umbral como se fosse o inferno, porque para quem já leu o livro Nosso Lar, né, nós vamos ver o sofrimento de André Luiz por um período por desconhecimento do seu processo de desligamento material. Porque ao estarmos desligados, geralmente podemos nos fixar em algumas situações de desequilíbrio, preocupações, medos. São os males mais grosseiros que nos fixam o perispírito, à terra, de tal maneira que a gente não consegue se desfazer, sair dali de perto, porque a gente não quer, no fundo a gente não quer.
os vícios mentais que nós carregamos nos estados doentios da alma, principalmente do ódio, do ressentimento, do apego à matéria, da culpa, do medo, são as condições que vão nos firmar mais tempo e prejudicando o processo de consciência espiritual. Estamos num mundo de expiação e prova. Todos teremos que passar pela região umbralina até sermos socorridos. A região umbralina não é para quem vai ficar lá, mas é pelo processo que nós temos de desligamento, numa condição de evolução espiritual que não temos como fugir. Não é que lá vai ser puro sofrimento. Nós estaremos entrando em sintonia vibratória de espíritos que condizem ao nosso estágio evolutivo. Como sair do estágio umbralino, da região de umbral, que são as condições que mantêm os nossos vícios mentais, para uma condição de consciência e reabilitação? Prece, resignação e fé. Fé de que Deus provê a todas as criaturas e que o tempo necessário para o nosso socorro será o tempo necessário para a nossa resignação, a nossa consciência do processo de morte e desencarnação, para estarmos aptos a sermos atendidos por esses espíritos benfeitores e fraternais. Lembremos que temos várias condições de explicações, principalmente nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. É uma coleção imprescindível para o estudo da doutrina espírita que complementa, sem dúvida, os esclarecimentos que nós temos na codificação, dando continuidade a um exercício da vida de um espírito que se propôs a nos beneficiar com essas elucidações, a fim de que tivéssemos mais preparo do que ele próprio no processo da morte. O André Luiz, ele comenta sobre esse assunto no capítulo intitulado Mediunidade no Leito de Morte, na obra Nos Domínios da Mediunidade também. Nós vemos casos de experiência de quase morte em que são relatados, mesmo hoje a ciência, né, faz esse estudo, desses fenômenos do desenlace de quase total do espírito, e que todos eles que passaram por esse processo, que entraram em coma e depois voltaram ao corpo físico, descrevem quase que da mesma maneira, fortalecendo para nós a veracidade do mundo espiritual, da vida após a morte física. Para todos nós, a passagem do umbral, ela será uma fase intermediária que nos colocarão na condição de uma próxima fase, que vai ser o resgate espiritual, que pode acontecer simultaneamente quando as pessoas conseguiram bem exercer a sua proposta reencarnatória na Terra e tiveram conquistas morais a ponto eles poderem se desprender com maior facilidade no processo de desencarnação. Nós outros que somos os reincidentes também teremos esse resgate. Não teremos simultaneamente socorro e resgate espiritual, mas sem dúvida no processo de desencarnação já teremos espíritos que estão se prontificando a estar conosco, dependendo do ambiente vibratório que nós estamos cultuando dentro dos lares, através do Evangelho, da atitude correta, da gente poder fazer o melhor para nós mesmos e para os outros. Essas condições trazem, cativam, sintonizam para nós um ambiente favorável ao processo do desencarne quando estivermos morrendo. São boas condições espirituais. Vejamos ainda que numa próxima fase, depois da gente desencarnar, depois do socorro, nós também teremos uma
consciência que virá gradativa através de trabalhos que serão oferecidos no ambiente espiritual, depois que a gente se reabilitar desse processo de perturbação da morte e do desencarne, a consciência dos nossos bons feitos, dos nossos mal feitos, isso quer dizer do nosso autoconhecimento. A partir daí, o oferecimento de trabalhos que a espiritualidade vai nos oferecer, a fim de que tenhamos, através da fraternidade, o exercício do amor, o exercício da caridade, que equilibram os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, para o caminho a Deus, né? Para o caminho do bem. Então, esse processo normalmente vai ser uma fase em que nós começamos a ter contato com os nossos entes queridos que nós tivemos pela associação vibratória, né? Elos fraternos, que vão nos auxiliar a esse encaminhamento de autoconhecimento e do trabalho que vai ser desenvolvido conforme as nossas aptidões espirituais e não aquelas que nós aprendemos na Terra. Tanto quanto que o próprio André Luiz diz que quando ele se ofereceu ao trabalho, ele queria ser médico, mas a medicina da Terra não é a mesma da medicina espiritual, que complementa com a atividade do amor sincero, do efeito do trabalho que nunca exige gratidão, e a prece que fortalece o espírito para doar o que há de melhor nele para aqueles que sofrem, que estão nos processos de resgate, que não têm a autoconsciência ainda no processo de desencarnação, e que essa desencarnação se faz mediante principalmente do amor. Então, reconhecemos esse processo, temos autoconhecimento, contato com os entes queridos e, finalmente, nós vamos ter ainda uma fase que vai ser a consciência do nosso nível espiritual. Aí, incluindo as falhas e as conquistas, nós vamos ter condições espirituais de querermos ser melhores. Aí a gente aspira a trabalhar. Haverão espíritos que às vezes se submetem à própria melancolia de não querer melhorar-se. Assim como temos pessoas depressivas no mundo terreno. Aqueles que não se esforçam por melhorar-se. Então, eles ficam temporariamente naquela condição até que se despertem em mudar aquela sintonia, aquela fonte para ser mais feliz. Porque felicidade é aquela que nós estamos não para ficar reclamando, não ficar achando que tudo é ruim para nós. Porque esse estágio só nos traz condição de infelicidade, né? Nós não nos satisfazemos até conosco mesmo. Reconhecendo os nossos erros e querendo corrigi-los, a gente vai adiante, não só facilitando o nosso trabalho redentor de modificação espiritual, mas dando esperança àqueles a quem nos amam, que nos incentivam para sermos melhores, né? E essa condição nós vamos ver principalmente também no livro Nosso Lar, quando nós vamos ver quantos trabalhos são oferecidos que o André Luiz descreve, o Espírito André Luiz vai descrever para a gente, nos 6 ministérios que existem nessa colônia espiritual, que resgata espíritos em processo de desencarnação para o seu reequilíbrio e o trabalho efetivo ao bem no plano espiritual. Que é o Ministério da Regeneração, o do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, o da elevação e da união divina. A da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, ela geralmente está voltada à inter-relação vinculada aos problemas terrestres, enquanto que da elevação e união divina, geralmente são sempre as condições de esclarecimento de espíritos superiores que vêm de Escol, né, de outras regiões, para auxiliar essas colônias, que Nosso Lar é uma das colônias. Nós temos muitas colônias de socorro, não é? Dando continuidade a esta fase, a última fase é aquela que, trabalhando, né, a pessoa morreu, passou pela fase da perder o corpo físico, o desencarne, que é o desligamento dos liames que faziam a ligação entre o espírito e o corpo físico através do perispírito. Esse desligamento,
a fase de reabilitação espiritual, a fase de autoconhecimento e o trabalho para o bem, aí nós aspiramos nos melhorar através das experiências terrestres novamente e pedimos a reencarnação. Essa vai ser a última fase em que voltaremos à vida no nosso ambiente, no nosso educandário, que pode ser a Terra ou pode ser outros planetas, mas que serão educandários que nos propiciarão sempre a condição de aprimoramento, de crescimento e de vitória, principalmente de vitória das nossas mazelas que ainda carregamos e que nos perturbam para sermos melhores a cada dia, né? Nessa condição, a gente se concentra muito e promete muitas coisas. A espiritualidade, sabendo de nossas necessidades, oferecerão condições para que a nossa reencarnação componha ambiente, pessoas, instruções, cultura, tudo que seja possível para dar um passo à frente à nossa evolução. Tem espíritos que reencarnam mais rápido, tem espíritos que demoram um pouco mais. Aqueles que reencarnam mais rápido geralmente têm mais dívidas e menos consciência de querer aprimorar-se espiritualmente, então voltam à escola com uma consciência um pouco menor, mas sendo oferecido sempre condições na Terra de pessoas que possam chegar até ele, de ambientes que possam ser propícios a ele, deste esclarecimento da vida verdadeira, que é a vida do Espírito, que o nosso objetivo primordial na Terra é a nossa evolução do Espírito. Sempre haverá para nós a lição certa no momento certo. Por isso, em nossas preces, deveremos estar pedindo aquilo que será melhor para nós e não o que realmente queremos. Como médiuns, sempre, porque todos nós somos médiuns, ninguém está desamparado diante das intuições espirituais, porque nós iremos receber essas instruções, seja através da ostensividade mediúnica, seja através da mediunidade comum, através da intuição, através de um amigo querido que chegue e nos fale, seja através dos sonhos. De qualquer forma, teremos sempre oportunidade de receber, desde que estejamos atentos à nossa sintonia vibratória para o bem, para que eles possam entrar em contato conosco, porque esse contato será sempre através do pensamento. O intervalo das encarnações vai ser sempre esse período significativo que pode melhorar as condições futuras de cada criatura. Todos nós sempre teremos esta lição. E para finalizar, lembremos que nós, encarnados, devemos aproveitar o tempo dos deveres materiais e espirituais, estudando cada vez mais e nos dedicando à doutrina espírita, para que esse mérito moral, esse conhecimento intelectual sobre a vida espiritual, nos torne mais esclarecidos diante do futuro período de erraticidade, que é o período do processo de morte e desencarnação, uma fase de paz, uma fase para o bem, com realizações que planificam e, portanto, nos dá realmente a situação de valer a pena estarmos preparados para a morte física. Que nós tenhamos muita paz e que na prece finalizada desta noite seja: Senhor, faça de mim um instrumento da Tua vontade, e que nós possamos ser dignos de ser Seus filhos e que diante de nossas provas e de nossos resgates sejamos dignos, bem aproveitando essas situações para que nos encontremos na pátria espiritual, felizes por termos superado mais uma fase da evolução. Muita paz